João capítulo 2, versos 23 até João 3, verso 4. Palavra do Senhor, registrada, diz assim: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Até aqui, por enquanto, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do nosso Senhor. Eu espero que nenhum de vocês tenha assistido o programa Esquenta, da Regina Casé. Acho que é no domingo, se não me engano. Eu fiquei sabendo pelo Facebook, mas todo mundo deve ter visto alguma coisa parecida aí pelo Facebook. Um cantor famoso da atualidade, não é? Sendo convidado para cantar, e num ambiente de sincretismo, um ambiente totalmente impróprio, deu um testemunho interessante a respeito de sua igreja. Ele disse algo mais ou menos assim: a minha igreja é diferente. A minha igreja não é como essas outras por aí, é diferente. Porque ela me aceita como eu sou. E eu sempre fui diferente mesmo. Refletindo muito bem o espírito da nossa época, da igreja evangélica atual, que se esforça por parecer legal, bonita na televisão, na mídia, mas que perde de dar o testemunho verdadeiro de Jesus Cristo e de quem é Jesus Cristo. Irmãos, de tempos em tempos, a igreja, estou falando isso no decorrer da história, passa e certamente continuará passando por situações bem desesperadoras, que só uma renovação total pode salvá-la do abismo. Deus fez essas grandes renovações na igreja durante a história. Mesmo no Antigo Testamento, enquanto nação de Judá, de Israel, nós percebemos que quando parecia que a nação não tinha mais solução, pela idolatria, pela pecaminosidade, sequências de reis que faziam sempre o que era mal perante o Senhor, Então Deus levantava um novo rei, como Ezequias, ou como Josias, e eles promoviam reforma, reavivamento, volta à aliança, reconsagração às coisas de Deus. Mas nem sempre a mudança veio através de reforma ou reavivamento. Ela também veio através de disciplina, como foi o exílio, quando Deus permitiu que o povo fosse levado para a Babilônia e ficasse lá 70 anos, para que assim fosse purificado da sua idolatria e retornasse depois e tivesse que reconstruir tudo, para que assim, muitos anos mais tarde também, o Messias finalmente viesse da descendência de Israel, da descendência de Judá. A questão, meus irmãos, é que Deus tem um projeto. Deus está comprometido com a sua glória.
Ele está comprometido com a sua honra. E por essa razão, Deus nunca desiste da sua igreja. Às vezes ele a renova. Às vezes ele a disciplina. O que será que Deus fará nos nossos dias? Dias em que há pelo menos 3 práticas que corrompem profundamente a igreja. Existe o chamado liberalismo, que é uma das marcas de muitas igrejas dos dias atuais. Eles não acreditam na palavra de Deus. Igrejas, eles não confiam na palavra de Deus. Não acham que ela seja infalível, não acham que ela seja inerrante. Essas igrejas são igrejas que se adaptam à cultura, se adaptam aos tempos e às épocas, com a única preocupação de testemunhar a si mesmos, não o Cristo da palavra de Deus, de manter o status quo, de manter a comunidade. São trevas do liberalismo que domina muitas denominações e faz com que as pessoas não procurem viver em santidade, em consagração. Vivem um cristianismo de aparência, um cristianismo meramente baseado em tradição humana. E aí está um outro problema também dos nossos dias, que é justamente um excesso, muitas vezes, de tradicionalismo. Uma preocupação em honrar apenas as tradições recebidas, mas sem vida, sem transformação, sem oração, sem verdadeiro amor pela palavra de Deus. É um amor pela forma, é um amor pelo estilo, mas não é um amor pela palavra, não é uma consagração em busca da verdade. Também existem as trevas do materialismo. Igrejas, denominações inteiras que só estão preocupadas com o bem-estar pessoal. Só pensam em como se sentirem melhor, em como terem mais progresso, mais vantagens. Eu poderia ficar, acho que, falando o dia inteiro dos problemas, das dificuldades, das lutas que a igreja enfrenta nos dias atuais. Mas a questão é essa: o que Deus fará? Ele se preocupa com sua glória. Ele não se desvia de seus propósitos. Será que Deus levantará reformadores para reconduzir a igreja aos seus trilhos bíblicos? Ou será que Deus a entregará à vara da disciplina para que seja punida com o mundo? Às vezes, meus irmãos, a pior disciplina que Deus pode fazer é simplesmente virar as costas, abandonar os homens aos seus pecados, deixá-los seguir os caminhos ditados pela dureza dos seus corações. O que nós precisamos hoje? Precisamos de um despertar para as coisas de Deus. Esse despertar não pode ser do marketing, ou do gosto pessoal, ou do bem-estar, mas precisa ser bíblico. Uma verdadeira piedade que não vem de chavões religiosos, frases de efeito, mas de um compromisso verdadeiro, profundo com a pessoa de Cristo e com a palavra de Deus. Existe a necessidade, mais do que nunca, de um resgate das grandes doutrinas da Bíblia, especialmente daquelas que nos ensinam sobre a pessoa de Cristo, sobre sua vida, sobre sua morte, sobre sua ressurreição, e que nos falam também da pecaminosidade humana tão grande, tão terrível, ao ponto que Deus precisou enviar seu Filho Jesus para morrer pelo pecado. A igreja precisa redescobrir o que é o Evangelho. A igreja hoje, do século XXI, nesse país chamado Brasil, a igreja evangélica, de uma forma geral, não sabe, não conhece o que é o Evangelho. E tudo começa com isso, com o verdadeiro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho produz verdadeiros discípulos,
produz fé verdadeira, mas o falso evangelho produz falsos discípulos, produz fé falsa. A maior preocupação de Jesus sempre foi com a qualidade dos seus discípulos. Irmãos, Cristo veio a esse mundo com a sua missão muito clara, muito delineada, ele não tinha dúvida nenhuma. Ele veio para morrer pelos pecados, essa era a sua missão, e para ressuscitar, e para dar a vitória ao seu povo. Mas ele quis passar 3 anos e meio com seus discípulos, ele doou 3 anos e meio da sua vida aqui neste mundo, só para poder ensinar. Na teoria e na prática, o que é ser um verdadeiro discípulo. Sua preocupação máxima foi essa. Porque ele sabia que, impactando, transformando a vida daqueles poucos, não eram muitos, poucos, pobres e iletrados discípulos. Ele sabia que, influenciando aqueles homens, seria suficiente depois, capacitando-os com poder para que eles conquistassem o mundo. E não foi à toa que apenas 30 anos depois da ressurreição de Cristo, o mundo conhecia o Evangelho. Todas as grandes cidades da época do Império Romano já haviam recebido a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Qualidade dos discípulos é fundamental. O verdadeiro evangelho produz verdadeiros discípulos. O falso evangelho produz falsos discípulos. Um homem foi procurar Jesus durante a noite, diz o texto que nós lemos. Mas não era qualquer homem, era o homem. O texto diz explicitamente que ele era um dos principais entre os judeus. Um membro do Sinédrio, a suprema corte de Israel daqueles dias. Um dos poucos abastados da nação, respeitado por todos. Esse homem procurou Jesus e fez uma declaração simpática a Jesus e ao seu ministério. Concedeu-lhe um título honroso, chamou Rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que declaração simpática! Queridos, sejamos sinceros. Imagine se você fosse um plantador de igreja, um missionário, começando uma igreja em algum lugar, com muita dificuldade, com muita luta, com muita oposição, os poderosos da cidade estão contra você, estão difamando você, você está numa luta, querendo plantar uma igreja lá, de repente chega um homem, importante, influente, rico, poderoso, e diz para você, pastor, missionário, eu estou aqui, porque eu estou vendo algo muito bom no Senhor. O Senhor, de fato, transparece que é alguém enviado por Deus. O que você faria diante de uma declaração dessas? Qual seria a sua reação? Muitos de nós dariam um sonoro aleluia. E já em seguida diriam, e pega aqui o carnê de dízimo, meu irmão. E talvez, na sequência, perguntariam, como é que fazemos para arrumar mais uns como você assim? De que maneira a gente consegue aumentar? Mas Jesus não fez nada disso com Nicodemos. Foi até um pouco deselegante com ele, vocês não acham? Não trocou amenidades, não retribuiu o elogio. E por que não? Por causa do que está escrito um pouco antes, no texto que nós lemos, inclusive. E vamos ler de novo? Vale a pena ler o finalzinho do capítulo 2, versos 23
a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitos líderes, muitos homens importantes, segundo se diz aqui nesse texto, mesmo dos sacerdotes, haviam crido nele. Mas Jesus disse que não acreditava naquela fé. Ele não confiava naquela fé. Como pode isso? Alguém que diz que crê, alguém que vai, alguém que procura, alguém que reconhece, Jesus diz, não, eu não acredito. Eu não confio na sua fé. Meus irmãos, não basta crer. Não basta acreditar. Porque existem muitos tipos de fé que não são verdadeiros. Não são verdadeiros. O Senhor Jesus aqui recusou a fé que esse homem demonstrou. Era uma fé falsa. Não era uma fé baseada ou de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, fazendo aqui um trocadilho, elas não podem ser salvas pela fé, elas têm que ser salvas da fé. Da fé. Da fé que elas têm. Porque é uma fé que as leva para a perdição. Uma fé falsa, não uma fé verdadeira. O Senhor Jesus não aceitou a manifestação de credulidade desse homem, porque havia problemas no modo como ele demonstrou sua fé em Cristo Jesus. Com base nisso, meus irmãos e irmãs, eu vou falar nessa manhã sobre as características de uma fé que não salva. As características de uma fé que não nos leva ao céu, que não nos leva até Deus, e que é o pior dos enganos. Porque antes uma pessoa não tenha qualquer relação com Deus, antes uma pessoa seja um ateu declarado, do que alguém que tem uma fé, mas uma fé que não salva. Porque essa é a mais enganada de todas as pessoas. Então vejamos por que é que essa fé não salva, por que é uma fé falsa. E logo algo fica muito claro no texto quando diz que esse Nicodemos, um dos principais dos judeus, foi conversar com Jesus à noite. É importante notar essa expressão. À noite foi ter com Jesus. O evangelista fez questão de dizer o horário. Não é muito comum ele dizer qual foi o horário que as pessoas conversavam, se encontravam com Jesus Cristo. Se era às 10 da manhã, se era às 3 da tarde, ou se era de madrugada. Mas aqui ele fez questão de dizer, ele foi procurar Jesus à noite. E por que ele foi procurar Jesus à noite? Porque certamente havia aí alguma vergonha a respeito da pessoa de Jesus. Era uma fé, portanto, mesclada com uma certa vergonha, com uma certa indisposição de assumir publicamente a pessoa de Cristo. Há tantas pessoas hoje em dia, meus irmãos, que querem estar com Jesus, mas não querem ser vistas com Jesus. Querem experimentar alguns dos benefícios, mas não querem ser enquadradas na categoria de crentes, de cristãos. Não assumem publicamente. São crentes notívagos. Só no escuro.
Só quando ninguém vê, então eles se demonstram como crentes. Há um esforço hoje em dia em muitas igrejas em tornar o crer em Jesus menos vergonhoso, mais aceitável, quem sabe até mais desejável. A minha igreja é especial porque ela é diferente. Ela me aceita como eu sou. Nos tempos do apóstolo Paulo, ele diz: os judeus queriam sinais, os gregos queriam sabedoria. Sim, sempre há demanda, as pessoas sempre querem uma forma, sempre querem um padrão. Mas quantos estão dispostos a pregar e viver a cruz, a vergonhosa, a louca, a aberrante, a humilhante cruz do Senhor Jesus? Eu tenho a impressão que o Nicodemos, quando foi à noite lá falar com Jesus, o texto diz que ele havia crido, ele e outros, creram em Jesus, tiveram um tipo de fé, uma fé que não convenceu a Cristo, uma fé que não salva, mas ainda assim, eles acreditaram. Talvez ele pensasse mais ou menos o seguinte: eu vou lá conversar com ele, quem sabe se eu não dou até uma ajuda para ele, quem sabe se eu não falo para ele mais ou menos assim: olha, o senhor é um mestre, vindo da parte de Deus, eu reconheço isso, o senhor é uma pessoa importante, mas tem umas coisas do senhor que não dá para aceitar, não. Será que o senhor não podia melhorar um pouco aí o seu jeito? Não podia se encaixar um pouco mais com as nossas tradições? Será que o senhor não podia, fazer um pouco mais as coisas que agradam os sacerdotes? O senhor tem que ficar pregando, falando contra, dizendo que está errado. Não dá para maneirar um pouco aí essa sua mensagem? E outra coisa, Senhor, dá para melhorar um pouquinho o nível desses discípulos também aí? Porque, ó, pescadores, prostitutas, a gente até queria andar com o Senhor, mas cobradores de impostos, pescadores, prostitutas, endemoniados, leprosos. Não dá, né, Jesus? Aí já fica um pouco demais, nós, da nossa estirpe. Vou dar uns conselhos para o senhor. Não dá para arrumar umas roupinhas melhor também? Essas roupas aí que o senhor usa, sei lá, estranho. Não está de acordo com o nosso padrão. Não segue aqui o nosso estilo, que os nossos religiosos gostam. Por que ele foi procurar Jesus à noite? Por que ele não foi de dia? Ele tinha vergonha de Cristo. Ele não queria aceitar Jesus como Jesus era. Crê em Jesus, ele acredita em Jesus. Mas será que eu não consigo mudar um pouco aí a pessoa de Jesus? Não melhora um pouquinho ele? Uma fé falsa, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela que tem vergonha da pessoa de Cristo e do Cristo como ele é. Aquele que, acima de tudo, foi à cruz e deu sua vida e deu seu sangue. Para muitos isso é loucura, para outros isso é escândalo, mas para os que creem, é o poder de Deus. O poder de Deus para salvar todos aqueles que creem. Você percebe como Jesus, ele cortou o assunto, ele não se alongou nas amenidades. O senhor também, que bom que o senhor está aqui. Poxa, que importante, o senhor é um mestre. Jesus não, ele cortou o assunto com uma declaração: quem não nascer de novo. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 2 vezes ele diz: em verdade, amém, amém. Foi isso que ele falou. Amém, amém. Digo para você que eu vou dizer a mais pura e única, decisiva e definitiva verdade. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus dá essa declaração? Por que ele corta o assunto? Por que ele é tão incisivo?
porque ele percebeu que ali estava um homem que cria, mas sua fé não o salvava. Por isso não há tempo para amenidades, não há tempo para se alongar em discurso, não há tempo para elogios. É necessário corrigir o quanto antes esta fé falsa. É necessário o quanto antes. E quando Cristo dá essa declaração, quando ele fala em nascer de novo, isso é muito importante para o Nicodemos, porque ele é um fariseu. E um fariseu é um homem excepcionalmente religioso. Um homem que orava 3 vezes ao dia. Um homem que entregava os dízimos de tudo que ele possuía. Um homem que cumpria com grande afinco mais de 600 leis, tentando observar diariamente. Muitos dos fariseus eram sinceros, alguns eram hipócritas. Talvez a maioria fossem hipócritas. Mas alguns parecem de fato ser sinceros. Eles tentavam fazer isso mesmo. Mas talvez como Martinho Lutero, 1500 anos depois, percebessem que seu legalismo, que sua busca pela obediência estrita, a sua concepção de um Deus irado, não os deixava em paz. Jamais conseguiam ter paz com Deus, porque só é possível ter paz com Deus através do Evangelho. Tudo o resto só nos põe em luta, em briga, em guerra com Deus. Quando Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. A pergunta que fica implícita é o seguinte: quem é que consegue nascer de novo? Aliás, quem é que faz alguma coisa para nascer? Pergunta para você: você foi o responsável pelo seu nascimento? Como foi isso? Qual participação você, ser humano, você, homem, mulher, você que está aqui nesta manhã, qual foi a participação no seu nascimento? Escolheu alguma coisa? Escolheu onde ia nascer? Escolheu os pais que ia ter? Escolheu a cor do cabelo, a cor do olho? Você teve alguma participação no seu nascimento? Você foi passivo. Aliás, o termo aqui, quando ele fala quem não nascer de novo, ele fala no sentido passivo, quem não for nascido de novo. E quando diz de novo, talvez melhor traduzido fosse do alto. A palavra pode significar nascer do alto, porque você já nasceu de baixo, agora precisa nascer do alto. Você nasceu da terra, agora você tem que nascer do céu. Você nasceu da carne, agora tem que nascer do espírito. Mas a questão é, se nascer na carne eu não participo disso, como é que eu participaria do nascer do espírito? Mas esse era o problema dos fariseus. Eles achavam que eles podiam fazer o que era necessário para serem salvos. Sabe qual é a segunda característica de uma fé que não salva, de uma fé falsa? Ela tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer. Ela tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer. Quem não nascer de novo, quer dizer, se Deus não lhe der vida, se Deus não lhe gerar outra vez, se você não receber o dom da fé, nunca será salvo. Mas a fé falsa é aquela que pensa que ela pode fazer, ela resolve. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu cumprir isso, se eu assistir aquilo, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou obter a bênção, eu vou obter os resultados. Isso é uma fé falsa. Talvez Nicodemos pensasse: eu já faço um monte de coisas boas, eu já cumpro um monte de coisa, mas talvez me falte alguma coisa, quem sabe ele me diga. Não teve um rapaz jovem, rico, que fez exatamente isso? Bom mestre, o que eu devo fazer? O que me falta ainda, disse ele. O que mais? Eu já faço um monte de coisa boa. Eu já cumpro os mandamentos. Eu já obedeço.
Eu tenho tanta coisa boa na minha vida, eu sou uma pessoa tão boa. O que mais, Jesus? Me fala aí. O que me falta? Completa a minha vida. Jesus não veio para completar a vida de ninguém. Ele não veio para melhorar a vida de ninguém. Ele veio para destruir a nossa vida. Nos matar, nos esmagar. Sabe por quê? Porque precisa ter outra vida. Tem que nascer de novo. A vida que nós temos por natureza ao vir aqui nesse mundo não nos dá direito à vida eterna. Sabe o que nós somos, meus irmãos? Usando uma ilustração dos nossos dias, nós somos um carro que bateu e deu perda total. Tente consertar um carro desse. Perda total. Essa é a nossa história. Isso significa dizer totalmente pecadores. Religiosos são totalmente pecadores. Ateus são totalmente pecadores. Não tem diferença. Perda total. Ele está dizendo, olha, Nicodemos, a minha questão é o seguinte, não adianta, eu não tenho como dar uma melhorada em você, eu não vou reformar você, eu não vou dar uma mudadinha em você, você tem que nascer de novo, cara. Você precisa de outra vida. A fé falsa, queridos irmãos, é aquela que pensa que pode fazer, tenta ocupar o lugar de Deus. É isso que ele está dizendo para Nicodemos, você quer fazer o que só Deus pode fazer? Só Deus pode gerar vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, da palavra do Senhor, mortos nos delitos e pecados. Ele nos deu vida. O Evangelho é isso. O Evangelho não é algo que o homem se esforça para fazer. O Evangelho não é algo que o homem cumpre, obedece e assim ele vai ser abençoado. O Evangelho é algo que primeiramente nos esmaga, porque mostra a nossa pecaminosidade, a nossa absoluta incapacidade de agradar a Deus. E após nos esmagar, após mostrar a nossa, revelar com realidade nua e crua a nossa incapacidade total de sermos salvos, então ele diz, agora receba a salvação de graça, sem custo, sem dinheiro, sem promessas religiosas, de graça, o Evangelho. Essa é a fé que transforma, é a fé que crê no poder de Deus, no que Deus faz, não no que o homem faz. Jesus não veio para ser mais um em nossa vida. Ele veio para nos fazer de novo. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa fé é falsa, essa fé não salva, por causa de algo que Nicodemos diz em resposta, a pergunta que ele faz em resposta ao que Jesus disse. Veja lá, está no versículo 4, quando Jesus diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Sabe, meus queridos irmãos, muitas vezes nós lemos esse texto e nós ficamos pensando assim que o Nicodemos era uma pessoa meio ignorante, que ele era uma pessoa meio sem noção, né? Porque Jesus fala isso para ele e dá uma resposta que parece infantil. No entanto, depois Jesus disse que ele era um mestre em Israel. Um mestre em Israel. Um mestre em Israel estava acostumado a usar ilustrações, parábolas. O problema de Nicodemos não foi falta de entendimento, foi falta de fé. Sua fé era falsa. Quando ele diz, espera aí, o senhor está dizendo que eu preciso nascer de novo, não é? E aí ele pergunta,
Pode, porventura, um homem velho como eu voltar? A estrutura da frase, como ela é construída na língua grega, é muito interessante porque ele usa uma palavra chamada não, que não aparece na nossa tradução. Ele diz, não pode, não é? Um homem velho voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É uma pergunta, mas é uma pergunta que não espera a resposta positiva. A pergunta já dá a resposta é não. Quando ele diz, não é possível um homem velho voltar ao ventre materno e nascer segunda vez. Existe um não nessa pergunta de Nicodemos. É um não incrédulo. É o não da incredulidade. Porque a questão, meus irmãos, aqui, é que Nicodemos, ele está pensando mais ou menos assim, um mestre como eu, uma pessoa da minha estirpe, da minha posição, eu tenho que começar tudo do zero. Quer dizer que eu tenho que abandonar tudo que eu tenho? Quer dizer que eu tenho que abandonar todas as minhas conquistas? É isso que o Senhor está querendo dizer? Que toda a minha vida não valeu nada? Que tudo o que eu fiz não me aproveita em nada? E eu agora preciso me tornar um discípulo seu? Igual os pescadores aí? Igual aos publicanos, as prostitutas? Essa é a incredulidade que está por trás da declaração dele. É claro que ele não entendeu totalmente o que Jesus estava querendo dizer. É óbvio que ele não podia compreender ainda o que era o ser gerado do Espírito, porque ele está continuamente pensando que é ele que tem que fazer, ele é um legalista, ele pensa que ele tem que obedecer, que é o esforço dele que vai conquistar. Ele não compreendeu, por isso que ele vai dizer, Jesus vai dizer depois, olha, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Em outro momento a gente vai estudar essas expressões. Mas o fato é que há uma resistência em se tornar um discípulo de Jesus Cristo, porque a terceira qualidade, característica de uma fé que não salva, é porque ela não está disposta a abrir mão de si mesma. Ela não está disposta a abrir mão do que ela é. De suas conquistas, de suas glórias, de sua história, sua trajetória, sua vida, seu respeito, sua fama. Não está disposto. Uma pessoa assim não está disposta a se curvar diante de Jesus Cristo e dizer sim, eu sou um pecador, igualzinho os outros, igualzinho as prostitutas, os publicanos, os pescadores. E por isso essa fé não salva. Resumindo então, meus irmãos, por que é que Jesus não acreditou na fé que Nicodemos disse, expressou possuir? Porque era uma fé que não aceitava Jesus como ele era, uma fé que se envergonhava de Jesus Cristo, porque era uma fé que tentava ocupar o lugar de Deus, queria fazer as coisas por si mesmas, como se ela própria fosse a solução, e porque era uma fé que não abria mão de si mesma. Uma fé que não estava disposta a abandonar tudo para se tornar apenas isso, um discípulo de Jesus Cristo. Muitas igrejas aceitam as pessoas como elas são, como disse o famoso cantor Thales Roberto. Mas Jesus Cristo não as aceita como elas são. Por melhores que possam parecer, por mais ricas e influentes que sejam, estão totalmente corrompidas por seus pecados.
Não há nada de bom em nós. Deus não vê um único pingo de bondade no ser humano. Não há nada que ele possa aproveitar. Por isso, ele diz: quem não nascer de novo, quem não se converter, quem não se tornar um verdadeiro discípulo, não pode ver o reino de Deus. Precisamos resgatar o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Porque esse é o evangelho que transforma. Não é o evangelho que aceita. É o evangelho que transforma. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus, Senhor dos céus e da terra, na Tua presença estamos e não nos sentimos melhores do que ninguém. Ao contrário, Deus, pelo Teu próprio Espírito e pela Tua palavra, temos consciência aguda, profunda da nossa própria pecaminosidade. Só o que queremos, Deus, é exaltar cada vez mais o Evangelho. Evangelho que tem nos transformado. Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que esse Evangelho, ó Deus, seja a realidade máxima na vida de cada um aqui nesta manhã. Que ninguém esteja sendo enganado pela incredulidade disfarçada de fé. Que ninguém esteja sendo enganado pela religiosidade. Mas que todos possam ter aqui uma fé viva e verdadeira, que confia tão somente em Jesus Cristo, o Senhor.